Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos ver as razões trigonométricas seno, cosseno, tangente no círculo trigonométrico. Vem comigo! Ok, nós temos diversos vídeos de trigonometria e muita coisa que vai aparecer nessa aula estão bem detalhados nesses vídeos. O que for necessário eu vou repetir aqui. Então, temos aqui o círculo trigonométrico, tá? Então, é um círculo, o raio desse círculo, dessa circunferência é 1, tá? E a gente começa do ponto 0, tá aqui o 0. Vejam que essa circunferência está dividida com essas duas retas perpendiculares, azuis aqui no caso, tá? Que faz 90 graus, e que divide em 4 quadrantes essa circunferência. 1, 2, 3, 4. Esse círculo está dividido em 4 quadrantes, tá? E como é que funciona para a gente ver os ângulos nesse círculo trigonométrico? Que é isso que a gente quer fazer. Começa desse ponto aqui, que é o ponto de 0 graus. Mas a gente sabe que se você dá a volta inteira, né? Você dá uma volta de 360 graus e chega no mesmo ponto. Então, aqui é 0 graus e também é 360 graus, tá? E é 2π radianos, que é outra medida de ângulo. Temos um vídeo sobre isso, tá? Onde a gente transforma grau em radiano. Então, aqui a volta inteira é 360 graus ou 2π radianos. Agora, se a gente anda meia volta, né? Se aqui a gente sai do zero, se a volta inteira tem 360 graus, esse ponto aqui é 180 graus, tá? Ou π, se aqui é 2π, a volta inteira é 2π, aqui é π radianos. Então, você tem aqui, ó, 180 graus. Agora, se você anda 1/4 de volta, se meia volta é 180 graus, aqui eu tenho 90 graus. Então, eu tenho 0, 90, mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90 volta para o zero, tá? Ou 360 graus, tá? Para a gente transformar π em radianos, é só fazer uma regra de 3. Você sabe que 180 é graus em radianos, desculpe. Você sabe que 180 graus é π radianos, qualquer outro ângulo de qualquer grau, você vai fazer uma regra de 3 e achar quanto ele é em radianos. Agora, o que a gente quer ver é como a gente vai medir seno, cosseno, tangente neste círculo. Então, vamos aqui fazer um ângulo notável, né? Quais são os ângulos notáveis? 30, 45, 60, mas podia ser qualquer um. Mas eu vou usar esse ângulo notável de 30 graus. Então, eu medi aqui, esse ângulo aqui, gente, vale 30 graus. Então, esse ponto aqui, ó, quando você pega o raio e vem aqui, que você faz esse ângulo de 30 graus, aqui é 30 graus. Ou π sobre 6. 30 graus é 180 dividido por 6, em radianos, π sobre 6, tá? Então, o que é o seno de 30 graus? Então, agora vamos para o triângulo retângulo. Temos um vídeo onde a gente deduz todos, como é o seno, cosseno, tangente de qualquer ângulo, olhando para o triângulo retângulo. Então, temos aqui um triângulo retângulo A, B e C. Está aqui o meu ângulo reto de 90 graus. E o lado oposto ao ângulo reto a gente chama a hipotenusa do triângulo retângulo. E o lado oposto aos outros dois ângulos são os catetos. O B pequeno é o tamanho do lado oposto ao ângulo B e o C em relação ao ângulo C. O C pequeno aqui é o tamanho desse cateto. Agora, o que a gente aprendeu? Que o seno de qualquer ângulo, que eu chamei de alfa aqui, tá? É igual ao cateto oposto, no caso aqui vai ser B, sobre a hipotenusa. Isso é o seno de um ângulo, tá? Seno de alfa é igual a B, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, o que isso aqui tem a ver com o nosso círculo? Eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui. Eu quero saber o seno de 30. Olha só, eu vou pegar e fazer um traço
chegando aqui em 90 graus. Veja só. Isso aqui saiu muito feio, deixa eu fazer de novo. Nosso traço aqui chegando em 90 graus. E vou chamar isso aqui, esse tamanho que apareceu aqui, de altura H, tá? Então, você veja bem, este triângulo aqui, ó, esse pontinho com esse pontinho com esse pontinho é igualzinho a esse triângulo, é retângulo. E eu quero saber o seno de 30. O seno de 30, vou botar aqui, lá no nosso triângulo retângulo, semelhante a esse aqui que eu coloquei, é o cateto oposto, que é exatamente esse H, sobre a hipotenusa, que é o raio do círculo trigonométrico. Só que tem um detalhe, o raio do círculo trigonométrico mede 1. Olha, a hipotenusa, que é o lado que se opõe ao ângulo reto, é o raio que mede 1. Então, aqui é H sobre 1, que é H. Agora, quanto vale mesmo seno de 30? A gente sabe que, né, tem aquela musiquinha 1, 2, 3, tem a tabelinha, temos um vídeo sobre isso. A gente decora seno, cosseno e tangente de 30, 60 e 45. E o de 30 é meio, né? Seno de 30 é meio. Então, isso aqui vale meio. Isto quer dizer o quê? Que essa altura aqui mede meio, 0,5. Agora, percebam só, essa altura, se eu pegar o ponto aqui do 30 e for até esse eixo vertical aqui, aqui aparece também essa altura, que no caso aqui é 0,5, meio, ou 0,5, como você quiser fazer, tá? Então, olha só, para qualquer ângulo que você representa, vendo os pontos dele no círculo trigonométrico, para saber o seno é só fazer a projeção, né? 90 graus em cima do eixo vertical, que é chamado eixo dos senos, por causa disso, e aquela medida que aparece ali é o seno daquele ângulo. Então, ó, o seno de 30 é meio. Olha, se você pegar aqui outro ângulo maior, é só fazer, vai aparecer um ângulo maior, é só fazer a projeção nesse eixo vertical e medir aqui, ver qual é a medida. Quando você vai subindo e você chega aqui no 90 graus, qual é a projeção desse ponto no eixo vertical? Ele já está em cima no eixo vertical. Então, a projeção é essa altura toda, que é 1, é o raio. É o raio do círculo trigonométrico que eu acabei de dizer para vocês que sempre vale 1. Tá? Então, agora vamos continuar. Olha aqui, 150. Faz a projeção aqui em cima do eixo vertical. E deu a mesma projeção do 30. Isso quer dizer que seno de 150 é igual a seno de 30, que é meio. E assim você vai fazendo. Qual é a projeção do zero? Do ângulo zero? O ângulo zero é aqui embaixo. Onde ele está? Está aqui no zero, porque aqui esse ponto central aqui a gente chama de zero. Daqui para cima é tudo positivo, daqui para baixo é tudo negativo. Então, por exemplo, quando você está aqui em 270, qual é a projeção no eixo vertical? Está aqui embaixo, ela já está em cima do eixo do seno. Então, é menos 1. Então, outra coisa importante que a gente acabou de ver aqui. Sempre o seno vai estar entre 1 e menos 1, porque as projeções sempre vai estar entre esse ponto máximo, aqui em cima, ou esse ponto mínimo. Então, seno de qualquer ângulo está sempre entre menos 1 e 1, tá? Então, olha só, modo de lembrar. Aí, professora, como é que eu vou lembrar se a projeção no eixo vertical, no eixo horizontal? Eu mostrei por que é. Por causa dessa altura daqui, você faz a projeção, né? Que é o seno, que a gente aprendeu aqui, porque que é o seno, é o cateto oposto, é o que está em frente. Cateto oposto de 30, a projeção aqui. Mas existe uma brincadeirinha para a gente lembrar qual é o eixo do seno. O pessoal diz que é o eixo sem sono. Olha aqui, sem sono. Por quê? Porque está em pé. Então, o eixo sem sono é do seno, é o que está em pé, é o vertical. Então, vamos só completar a nossa tabela aqui com os senos, tá? Então, olha só.
Cosseno de zero. Projeção de zero no eixo, cai no próprio zero, que é aqui. É zero. Seno de 30, cai no meio. Vai ser bem na metade do eixo. É meio. Vou botar em fração. Seno de 90, a projeção está no próprio eixo. É 1. Seno de 150, olha, a projeção chegou no mesmo lugar que a projeção do 30, é meio. Agora vamos ver o seno de 180. A projeção no eixo vertical cai no mesmo lugar do zero, é zero. Então, seno é zero. Agora, o seno de 210. 210 é aqui embaixo. Veja que esta altura aqui, ó, é igualzinha a essa altura daqui, só que do lado de baixo do eixo. Então, é menos meio, porque ele aparece aqui na parte de baixo. Então, é menos meio. Só para vocês lembrarem, o seno é sempre positivo nesse quadrante, por quê? Porque as projeções dão sempre nesse eixo, nessa parte de cima do eixo vertical. E o seno é sempre negativo aqui embaixo, porque as projeções vão dar sempre aqui na parte de baixo do eixo vertical. Então, seno de 0 é 0, seno de 210 é menos meio, seno de 270 ele está aqui em cima do eixo, a projeção ele já está no eixo, mas só que na parte de baixo, então é menos 1. Seno de 330 é igual ao de 210, olha aqui a projeção é exatamente no mesmo ponto, menos meio. E acabamos aqui para o 30 graus, né? E os outros ângulos, eu botei o 30, podia ter posto 45, 60, qualquer ângulo, tá? Botei o 30, é um ângulo notável, é fácil da gente lembrar. A gente achou tudo do seno. Então, voltando. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E lembrei aqui, o 30 é essa altura sobre a hipotenusa, que é o raio, que vale 1, então é a altura. Então, essa projeção é o próprio seno. E assim a gente vai fazendo de tudo. Falta agora o cosseno, tá? Cosseno vai ser muito parecido, mas vocês já devem estar adivinhando que a projeção vai dar no eixo deitado. Aliás, se usa a brincadeira com sono, porque ele está deitado. Cosseno, com sono, tá? Vai ser muito parecido. Então, vamos completar essa nossa tabela aqui fazendo o cosseno. E para isso eu vou mudar o quadro. Antes eu vou sair para vocês darem um print. Tem muita informação aqui nesse quadro, tá? E vamos continuar, mas tá gostando, né? Tá gostando? Se inscreve, manda para um amigo meu isso aqui, ó, para entender trigonometria, é joia. Manda um like e vamos agora para o cosseno. Vamos mudar o quadro. E aí, vamos ver o cosseno agora, como é que ele aparece no círculo trigonométrico? Voltando aqui para o nosso ângulo de 30 graus e para o nosso triângulo retângulo, onde a gente tem deduzido as razões trigonométricas. Assim como eu disse que o seno de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente. Se você está vendo esse ângulo do B, adjacente é aquele lado que está encostando nele, que é o C sobre a hipotenusa, tá? Ok, neste triângulo aqui, ó, que a gente desenhou, vamos lá agora ver o cosseno de 30. Vamos voltar aqui para o nosso triângulo retângulo que eu desenhei. Eu disse para vocês que o seno era este lado aqui, que era o lado, esse pedaço aqui, que é o oposto ao 30, tá? Dividido pela hipotenusa, que no caso do círculo trigonométrico vale 1, né? O raio do círculo trigonométrico vale 1. O que é o cateto oposto aqui, o cateto adjacente? O cateto adjacente vai ser esta projeção agora aqui no eixo deitado, que vai ser o eixo do cosseno. Para lembrar que é o deitado, que é o eixo do cosseno, a gente usa com sono, tá? O outro era sem sono, seno, era em pé, por isso que ele era sem sono.
com sono deitado, é o eixo do cosseno. Por que que é o eixo do cosseno? Porque é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, mas como a hipotenusa é 1, no caso aqui do cosseno, esse tamanho dessa projeção vale o cosseno, assim como esse tamanho dessa projeção aqui vale o do seno. Agora, qual é o cosseno de 30? Vamos lá para a nossa tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, tá lá, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui se você medir aqui, é a raiz de 3 sobre 2. Também que o raio todo vale 1, tá? Então, a mesma coisa, assim como no seno a gente viu qual era o valor, o tamanho da projeção no eixo vertical, no cosseno, para cada ângulo, nós vamos ver a projeção no eixo horizontal. E nós já acabamos de ver que de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Por que que é a raiz de 3 sobre 2? Porque a gente sabe, 30 é um ângulo notável, a gente sabe que o cosseno dele é raiz de 3 sobre 2. Então, olha, já vou botar até aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos ver o zero. O zero, uma coisa importante, tudo que for a projeção cair do zero para a direita é positivo. E daqui para a esquerda é negativo. Então, aqui é 1, aqui é menos 1. Lembra, no seno, você tinha 1 positivo aqui em cima e menos 1, e menos 1 aqui embaixo. Para o cosseno, se a projeção cair para esse lado, é positivo. Se cair para esse, é negativo. Isso quer dizer que todos os ângulos que tiverem no primeiro quadrante, a projeção vai cair entre 0 e 1. Então, esses aqui de baixo também vão cair entre 0 e 1. E o que tiver primeiro e quarto quadrante, o cosseno vai ser positivo. E tudo que cair aqui do 0 para cá é negativo. Então, você vê também que o máximo que o cosseno chega é 1 e o mínimo é menos 1. Então, também temos que cosseno de qualquer ângulo vai estar entre 1 e menos 1. Olha quanta informação a gente está tirando aqui. Tá? Então, agora vamos completar nosso quadro. 0 graus. 0 graus, a projeção dele no eixo deitado, que é o do cosseno, é ele mesmo, porque ele já está aqui, está no 1. Então, o cosseno de 0 graus é 1. Tá? 30 graus a gente já viu que é raiz de 3 sobre 2. 90 graus, se você fizer a projeção, vai cair no 0 no eixo deitado. Então, o cosseno de 90 é 0. 150 graus, onde cai a projeção? Gente, 150 graus aqui tem 30 graus. Todos esses ângulozinhos aqui para dentro são 30 graus, tá? Se você medir, pegar o transferidor, você vai medir 30 graus. Então, olha aqui. Aqui dá exatamente a mesma projeção daqui, só que invertido. Então, 150 graus do lado negativo vai dar menos raiz de 3 sobre 2. 180 graus, a projeção está sobre o eixo e vale menos 1, porque aqui é menos 1. Então, 180 graus, o cosseno é menos 1. 270 graus, é a mesma projeção aqui do 150, e os dois negativos, porque está dando nesse lado aqui do cosseno, antes do zero. Então, é menos raiz de 3 sobre 2. 270 graus. Onde vai cair a projeção? Se você sair daqui 270 graus para o eixo deitado, você vai chegar no zero. Então, aqui o cosseno é 0. E 330 graus, que vai dar exatamente igual ao do 30. Olha, a projeção no eixo aqui deitado é exatamente a mesma projeção do 30. Então, vai dar raiz, desculpe mais, raiz de 3. Epa, esse aqui tá ficando feio. Raiz de 3 sobre 2. Dá uma limpezinha aqui para vocês. Raiz de 3 sobre 2. E aí, nós completamos o nosso quadro aqui para seno e cosseno. 0 graus. 360, que é a mesma coisa, porque chega no mesmo ponto, 30 graus, 90 graus, 150 graus,
180 graus, 210, 270, 330. E você pode fazer isso para qualquer um. Vocês podem até treinar, pega o de 45 ou de 60, pega lá na tabela dos ângulos notáveis e é a mesma coisa, só para treinar como é que é a projeção, porque isso aqui é muita informação mesmo. E Nora, e a tangente? Você está esquecendo a tangente? Olha lá a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Gente, existe também como fazer isso. Você bota um eixo aqui do lado, mas tangente de qualquer ângulo é igual a seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Então, se você sabe o seno e o cosseno, para achar a tangente é só fazer uma divisãozinha, tá? E você acha a tangente, ok? Então, aula muito importante, base para você fazer exercícios de trigonometria que aparecem em tudo quanto é prova. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês na próxima aula.